Aqui é a segunda parte da primeira aula, né? A primeira aula da Escola de Evangelista. Nós vamos ver as leituras que foi vista na primeira aula, né? E primeiro ele fala, a primeira aula, nós estamos trabalhando o tema missões na Escola de Evangelista, e a primeira passagem que ele fala é Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Outra passagem está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 14, fala: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Carta de Paulo aos Romanos 10:14. Em Mateus, no capítulo 28, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, o versículo 19, ele fala assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo, nós estamos vendo as leituras da primeira aula. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 40, é Felipe e o eunuco, né? Eu vou deixar essa passagem para você meditar, para você refletir, né? E o anjo do Senhor, eu vou ler só o comecinho aqui. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, está deserta. E levantou-se e foi. Ele ouviu o chamado do Senhor e foi. E eis que um homem etíope, o eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopos, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouvindo que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu o que lês? Aqui o Senhor dá um chamado para ele ouve do Espírito Santo um chamado, um ide, e ele vai fazer missão. E chega lá, ele observa o campo, ele estuda o procedimento, ele vê que esse, aleluia, né? Deixa eu só achar aqui, mordomo-mor, né? De Candace, ele está lendo Isaías, né? Ele observa e ele faz o que o Senhor manda. E aqui, essa passagem ela é muito completa, né? Porque, aleluia, né? E ele disse: como poderia entender? Entendes tu o que lê? E ele disse: como poderia entender se alguém me não ensinar? Olha o chamado evangelístico, olha o chamado para evangelização, olha o chamado que Deus está chamando. Como posso, né? Aleluia, né? Como posso entender se ninguém me explica, né? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Sobe aqui comigo, me explica. Olha que oportunidade que ele teve. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contar a sua pregação? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, diz: rogo-te, de quem diz isto? O profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou.
Olha que tremendo, que maravilha. Ele teve uma oportunidade, ele escuta um chamado, né? Essa palavra, Felipe e o eunuco, é muito forte. Ele escuta um chamado, ele vai ao chamado, ao encontro do chamado. Ele tem uma oportunidade de falar de Jesus, ele ganha uma alma para o reino dos céus, e essa alma aceita, se converte, se arrepende e é batizada. Olha que tremendo, né? Deixa eu ver se tem mais. Tem. Eu vou deixar para você ler depois. Ele fala em Lucas 24. Lucas 24, o versículo 49, e ele fala em Marcos 16, 20, né? Lucas 24, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, né? Só parar um pouquinho aqui. Em Lucas 24, 49, ele fala assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, né? E a outra passagem está em... Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para você. Olha lá, Isaías 62, do 6 ao 10.